Cara, eu acredito, essa é uma crença minha, que nós temos um grande paraquê aqui na Terra, né? Então eu acredito que Deus coloca todos nós aqui na Terra com um grande paraquê, ou o que a galera chama de propósito. Então todos nós temos um grande propósito aqui. E eu acredito que desde criança ele foi me preparando para esse grande propósito, que é o que eu faço hoje. Só que muitas vezes essa preparação que a gente chama de, muitas pessoas chamam de sofrimento, eu costumo chamar de treinamento, ela não é simples, ela dói, e às vezes você se encontra sozinho e você fica se perguntando por que você está passando por aquilo, né? Então eu venho de uma família pobre aqui do interior do Paraná, meus pais analfabetos, eu sou o filho mais novo aí, o caçula de 5 irmãos, e desde que eu me entendo por gente, eu sempre me questionava, né? Falava, Deus, por que tem pessoas que têm uma vida legal? E quando eu falo vida legal, é prosperidade, riqueza, saúde, enquanto outras pessoas não têm. Porque quem nasceu em família pobre sabe as dificuldades que a gente passa, né? E eu sempre quis tirar meu pai e minha mãe daquela pobreza. E sempre foi o que ardeu o meu coração, sabe? Sempre querer tirar meu pai e minha mãe daquela pobreza. E eu comecei a estudar. Eu comecei a procurar conhecimento. E teve uma época na minha vida que meu pai, ele, decorrente de não conseguir sustentar a casa, ele entrou no vício do alcoolismo. E quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai teve um AVC, ficou 15 anos em cadeira de roda, cama em cadeira de roda. Foram os 15 anos que eu aprendi bastante ali. E depois que meu pai partiu, eu entrei em depressão profunda. E eu ficava perguntando para Deus, cara, por que eu tô passando por isso? Deus, me tira disso, por que eu tô passando? Eu não conseguia entender o porquê que eu tava passando por depressão, por que eu tava tendo pensamentos suicidas. E eu comecei a buscar conhecimento sobre aquilo. Foi a época que eu comecei a estudar sobre PNL, que eu comecei a estudar sobre psicologia, que eu comecei a estudar sobre aquilo. E graças a Deus foi uma das coisas que me ajudou a sair daquela fase de depressão. Depois, no decorrer da história, eu montei alguns negócios, montei empresa, quebrei empresa, fali empresa. E novamente eu me questionava, Deus, por quê? E eu via que eu não sabia sobre gestão, eu precisava estudar sobre gestão. Eu fui buscar conhecimento nessa área também. Então tudo que foi acontecendo na minha vida, todos os treinamentos que eu chamo que foi acontecendo na minha vida, me fez buscar conhecimento pro próximo nível. E na época que isso estava acontecendo, eu não entendia. Só que hoje eu tenho o método TES, lá no método TES eu olho para trás e eu consigo entender o porquê que eu passei por depressão. Porque hoje vão muitos alunos em depressão profunda do método TES e eu consigo ajudar essa galera a superar a depressão, superar a ansiedade. Hoje vão alunos viciados nos mais vários tipos de drogas que você pode imaginar e eu entendo isso porque eu passei por isso na minha casa. Meu pai foi alcoólatra, morreu por causa do alcoolismo, minha irmã também. Então eu acredito que tudo que vai acontecer na nossa vida é para nos preparar para algo muito maior. Então eu acredito que hoje eu sou uma ferramenta de Deus aqui na Terra para tirar a venda dos olhos das pessoas, para mostrar para as pessoas que sim, cara, você pode ter uma vida próspera, você pode ter uma vida feliz, você pode ter uma vida legal aqui. Só que isso depende do quão disposto você está a buscar conhecimento. Que eu costumo dizer que todos nós temos as mesmas 24 horas. Qual que é a diferença? Do Bill Gates, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, de todos os outros nós, de nós todos. Qual que é a diferença? É o que a gente faz com as 24 horas que a gente tem. Todos nós temos as 24 horas. Não adianta você acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado e passar o dia inteiro mexendo no WhatsApp ou no TikTok. Não é o horário que você acorda que determina o teu sucesso, é o que você está fazendo no horário que você está acordado. Sim. Então, o que determina o resultado da tua vida, o que determina se você vai ser livre verdadeiramente, é como e onde você está investindo o teu tempo, como e onde você está investindo a tua energia, como e onde você está investindo o teu dinheiro. Onde você investe o teu tempo, energia e dinheiro, determina o teu resultado. E foi isso a grande sacada, a grande chave que virou na minha mente para eu traçar os resultados que eu tenho hoje, que eu costumo dizer que não é nem sombra de onde eu vou chegar. Então, eu digo que eu sou apenas uma ferramenta de Deus aqui na Terra para mudar um pouco a vida das pessoas. E a quantidade de dinheiro que você tem no banco é determinada pela quantidade de pessoas que você impacta. É isso. Top. Você falou aí muitas coisas que são muito importantes. E profissão. Com o que você já trabalhou antes de ser o mentor? Cara, trabalhei desde mecânico, chapeiro, garçom, panfleteiro, promotor de eventos. Trabalhei em rodeio, locutor de rádio. Cara, eu fiz de tudo um pouco nessa vida, velho. E é isso, sabe? Tudo foi preparando para chegar onde... Nada na tua vida é acaso. Nada do que você faz na vida é em vão, sabe? Então hoje, tipo, se eu tenho grandes eventos, porque lá atrás eu precisei trabalhar como produtor de eventos.
Se hoje, graças a Deus, eu falo bem, modéstia à parte, em público, foi porque lá atrás eu precisei ser treinado. Então eu trabalhei 15 anos em rádio, 15 anos apresentando shows aí de rádio, sabe? Então tudo isso vai preparando você. A galera olha e fala assim, cara, do dia pra noite, nada acontece do dia pra noite. Quem dera fosse assim. Né? Absolutamente nada acontece. Esse cara apareceu do nada, não acontece nada, entendeu? É muito louco isso, né? Porque quando você começou a falar, você falou que é o para quê, né? E uma coisa que eu sempre aprendi aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, né? Não era daqui, mas eu aprendi aqui que literalmente é a gente perguntar o para quê, não o porquê que isso está acontecendo, né? O para que está acontecendo. Exatamente. Né? E é muito louco, porque daí você vê, eu tenho essa mesma mentalidade que você. Tudo que eu passei na minha vida, né? Eu vejo na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, a gente vê o treinamento. Né? Eu falo assim, pô, Deus ele permite as coisas acontecerem na nossa vida para nos treinar para algo maior. Sempre é para isso, né? Só que a gente, normalmente, quando a gente está no buraco, passando pelo deserto, a forma que quiser falar, né? A gente fica perguntando o porquê. E quando a gente pergunta o porquê, a gente já está perguntando no intuito de murmurar, de reclamar. Né? Então, isso é muito louco. É para quê, né? Então, para que isso vai fazer, né? Você fala, eu consegui. Porque tudo é um treinamento, cara. Exato. E é um treinamento porque Deus quer que você prova do melhor dessa terra. Sim. É por isso que Ele treina você. Então, eu acredito muito que Deus nos deu uma viagem aqui na Terra de 80, 90, 100 anos. Cada um vai ter o seu tempo aqui. Pra gente aproveitar. Pra gente comer do melhor dessa terra. E a gente só vai comer do melhor dessa terra, nível por nível, se a gente estiver pronto para aquele nível. Porque, por exemplo, Deus pode colocar 100 milhões de reais na tua conta hoje, amanhã, né? Mas por que Ele não coloca? Porque muitas vezes nós não estamos preparados para isso, né? E eu estava lendo a parábola dos talentos, ela é muito clara quanto a isso, né? Então, para quem ainda não leu, a parábola dos talentos é assim, um servo, ele saiu de viagem, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, um senhor, né, saiu de viagem, deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e 1 talento para outro servo. Talento naquela época representava pagamento. Um talento era muito dinheiro, era o pagamento de 15 anos de salário, então era muito dinheiro um talento. Imagina 5 talentos. E aí as pessoas começam a se perguntar por que teve essa divisão desigual. Por que um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1? E aí no final do versículo diz assim, ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Ele deu a cada um de acordo com a sua habilidade. Ele deu a cada um de acordo com o seu conhecimento. Então, por que tem pessoas que têm uma vida próspera e rica, tem umas pessoas que têm uma vida mediana e tem umas pessoas que estão na miséria? A cada um de acordo com o teu conhecimento. Ele não vai colocar na tua mão mais enquanto você não for capaz de multiplicar aquilo que você já tem na tua mão. Ele não vai te dar mais enquanto você não é capaz de multiplicar aquilo que você tem. E aí esse senhor voltou da viagem, ele falou com o servo que tinha ganho 5 talentos, o servo falou assim, cara, eu investi os 5 e ganhei mais 5. Ele falou, servo bom e fiel, é isso. Ele falou com o que tinha ganho 2, ele falou assim, eu investi e ganhei mais 2, toma aqui. Ele falou, servo bom e fiel, é isso, vai multiplicar e tal. Ele foi e falou com o que tinha ganho 1, né? E o cara falou assim, cara, por ouvir falar que o senhor é um senhor que colhe onde não plantou, que é um senhor severo, eu fiquei com medo. E eu escondi esse talento debaixo da terra, porque eu tive medo. E quantas pessoas pelo medo não conseguem prosperar na vida? Quantas pessoas pelo medo não conseguem felicidade na vida? Quantas pessoas pelo medo não conseguem escalar na vida? Quantas pessoas preferem ficar trabalhando de empregado, ganhando salário mínimo, com as algemas douradas, do que arriscar? A vida é teste, velho. Enquanto você cultivar o medo, jamais você vai provar do melhor dessa terra. Eu entendo que o medo ele é a fé negativa. Tudo que você tem medo vai acontecer na tua vida. Tudo que você tem medo, mais cedo ou mais tarde, acontece na tua vida. Tem um termo na Bíblia que é um dos termos mais citados, que é não temas. Não temas, não tenha medo, não te dê um espírito de medo. Por quê? Porque Deus sabe que o medo é a fé no negativo, o medo é a fé no demônio. Tudo que você tem medo vai acontecer na tua vida. Jó, o que eu mais tinha medo me sobreveio. Então o medo ele acontece. A maioria das pessoas não provam do melhor dessa terra por causa de medo. Todos os dias não, mas de vez em quando eu recebo mensagem lá no Instagram, Anderson, eu quero começar um negócio, mas eu tenho medo. Medo do quê? Medo de perder tudo. Perder tudo o quê? Você não tem nada. Nada é teu. A casa que você tem não é sua, o carro que você tem não é seu, o dinheiro que você tem não é seu. Não, nada é seu. Deus colocou na tua mão para você multiplicar aquilo. Para você fazer bem com aquilo, multiplicar, plantar, administrar da melhor qualidade. Aquilo não é teu.
Se você administra bem, você vai ter mais. Se você multiplica, você vai ter mais. Agora, se por medo você tem o medo de arriscar, o medo de multiplicar, até o que tem vai ser tirado. A gente volta lá no versículo, né? Ele fala assim, pro cara que tinha ganho um talento e ficou com medo: servo mau, tire daquele que não tem e dê para aquele que tem. Pois aquele que não tem, até o que tem será tirado. E aí você vai ver pessoas medrosas trabalhando e enriquecendo pessoas que não têm medo. E aí é injusto? Não, velho. A única questão é que você está cultivando medo dentro do teu coração. É loucura.